Galera, beleza? Vamos iniciar aqui nossa aula, tá bom? Lembrando que esse canal é destinado para alunos que querem estudar, tem alguma dificuldade, alguma disciplina da ciência da natureza, tá bom? Hoje nós vamos estudar campo magnético, que é um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, tá? Então, vamos iniciar aqui, pessoal. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre campo magnético em si, nós precisamos ver o contexto histórico, tá bom? Então, o ser humano, como diz no layout aí, o ser humano, desde a antiguidade, interage com efeitos elétricos e magnéticos. Por exemplo, o raio. Desde a antiguidade, tá? Já existe raio. E é um fenômeno elétrico, é um fenômeno eletromagnético, tá? Sinapses nervosas, movimentação, sistema nervoso. Depois de tudo isso, foi aprimorando, tá bom? Quem iniciou essa questão dos estudos elétricos e magnéticos foi esse carinha aqui, ó. Alguém sabe o nome dele? Vamos dar um de Dora Aventureira. Alguém sabe o nome dele é? Muito bem, o nome dele é Tales de Mileto, tá? Tales de Mileto, ele observou dois materiais, tá bom? Um desses materiais é o âmbar, esse aí que eu circulei. Como é que ele conseguiu observar a propriedade do âmbar? Como ele conseguiu observar essa propriedade do âmbar? Ele observou que ovelhas friccionavam em pedacinhos de palha enquanto elas estavam pastando. O que é friccionar? Se você é do Ceará, como eu, tem um termo para friccionar, que é esfregar. Tá? Dicionáriozinho cearês, esfregar. Então, friccionava, esfregava nessa palha. Ao passar perto de uma árvore, essa resina, que era o âmbar, atraía a palha. Tá? Já a magnetita, que é essa outra pedrinha que eu acabei de circular, a magnetita ela também tinha uma propriedade de atração, mas ela só conseguia atrair materiais que também tinham metal na sua composição. Então ele observou que o âmbar tinha propriedade elétrica e a magnetita tinha propriedade magnética, tá bom? Lembrando que eletricidade vem de elétron, e elétron significa âmbar. E a magnetita é por conta da cidade onde ela foi descoberta, na Magnésia, na Grécia. Tá certo? Então não poderia continuar sem a gente ter esse contexto histórico. Depois veio Ørsted, né? Hans Christian Ørsted começou seus experimentos com os ímãs, que vai ser nossa próxima aula sobre ímãs. Tá bom? Então vamos continuar. Campo magnético é a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética em determinado espaço, que é o ímã que cria aquele campo magnético em volta dele, tá? E a própria Terra tem um campo magnético, que é esse campo magnético, esse campo que recobre a Terra, nos protege dos raios solares, e é por isso que nós conseguimos viver aqui. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a unidade que eu vou utilizar para o campo magnético, né, é o Tesla, tá? Continuando. Quando eu falo em campo magnético, eu tenho que falar das linhas de força. Vamos ler aqui comigo, ó. As linhas do campo magnético são sempre fechadas. Vejam, ó, não tem nenhuma dessas linhas aqui que tem alguma parte aberta. Elas são sempre fechadas, seguindo sempre de um polo para o outro. Existem dois tipos de polo aí. Existe o polo norte e existe o polo sul magnético. Tá? O polo norte magnético e o polo sul magnético. Elas nunca se cruzam. Vejam que ela sai do polo norte para o polo sul, nenhuma delas se cruzam, certo? E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético. Então, maior intensidade do campo magnético vai ser sempre quando ela está saindo de um polo e chegando no outro, porque é quando essas linhas, tá, de indução linhas do campo magnético vão estar mais próximas. Além disso, a região dos magnetos, de onde saem as linhas de indução, é chamada de norte magnético.
E a região em que essas linhas de indução emergem é conhecida como sul magnético. Importante. As linhas de indução, essas linhas do campo magnético, sempre vão sair do Polo Norte. Mas na sua provinha, prova da escola ou prova do vestibular, não vai estar dizendo com tanta facilidade quem é o Polo Norte, quem é o Polo Sul magnético. Mas existe uma regra que você pode estar estudando em casa, vou lhe mostrar até aqui, que é a regra da mão direita. Joinha. Que é a regra da mão direita para saber por onde começa o caminho da linha de indução, para saber quem é o Polo Norte e quem é o Polo Sul. Então, digamos que aqui você pega o polegar, coloca na caneta ou em algum pincel, alguma coisa que você tem aí. Isso aqui é o campo magnético, tá? As linhas de indução vão de acordo com os meus dedos. Então, vai assim, ó. Então, se eles estão indo nessa direção, Polo Norte aqui e Polo Sul, onde ele chega. Essa é a regra da mão direita. Muito boa essa regra para quando você estiver fazendo a prova do Enem, que tiver alguma questão sobre linha de indução e que não lhe mostrar onde é o Polo Norte, onde é o Polo Sul magnético, pega a sua canetinha na hora da prova, faz isso para você saber de onde está saindo essa linha de indução. Porque ela sempre vai sair do Polo Norte e chegar ao Polo Sul, tá bom? Dica muito importante essa. Não existe monopolos magnéticos. Mono um. Então, preste atenção. Vamos ler aqui comigo. Outra característica do campo magnético diz respeito à não existência de monopolos magnéticos. Isto é, todo campo magnético apresenta um polo norte e um polo sul. Eu botei essa imagem aqui para vocês saberem que na Terra também existe isso. Existia um experimento, se eu não me engano foi o experimento de Oersted, onde ele usou um ímã para saber onde era o polo norte e o polo sul da Terra, né? Ele pegou um material que fosse menos denso, que colocasse acima da água, colocou o ímã lá e percebeu que um lado do ímã sempre ia para o lado norte. Então, aquele lado do ímã que apontava para o norte, no ímã era o sul. Lembra? Do norte ao sul. Então, não posso, por exemplo, se por acaso o polo norte apontar para o polo norte, isso não existe, que é como se fosse cargas elétricas. O que acontece com cargas iguais? Se repelem. Cargas diferentes se atraem. Então, o polo norte atrai o polo sul atrai o polo norte repele polo norte e polo sul repele polo sul. Se eu estiver falando muito rápido, volta um pouquinho, tá, galera? Então, vamos lá. Não existe monopolos magnéticos. Isso a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando ímãs, mas isso é importante a gente ver agora. Se eu pegar e cortar a metade dessa caneta for polo norte e a outra metade polo sul, e eu quebrar apenas o polo norte, vai existir só o polo sul da caneta? Não. Automaticamente ela vai se tornar polo norte e polo sul. Até se eu pinicar ela. Pinicar é cortar até em pequenas partículas. Ainda assim vai existir o polo norte e o polo sul. Então não existe monopolos magnéticos. Tá bom? Continuando. Existe fórmula para você calcular o campo magnético. Campo magnético em um fio condutor. Campo magnético em um fio condutor. Para a gente calcular a intensidade do campo magnético em um fio condutor, a gente precisa saber algumas propriedades, tá? Então vamos lá. Para calcularmos a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor, atravessado por uma corrente elétrica, utilizamos a seguinte fórmula. B igual a Uzinho, vamos chamar de U, Y0, I sobre 2π vezes D. Vamos conhecer a característica de cada um? B significa o campo magnético, onde esse campo magnético é dado em Tesla. U0, tá? Que eu tenho dificuldade de saber essa letrinha aí. Permeabilidade magnética no vácuo. Vale isso daqui, tá bom? E intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica dada em ampere. E D, a distância do ponto até o fio, metro. Então, essa formulazinha que a gente vai utilizar para fios condutores, tá bom? Próximo. O outro é quando há uma espira circular. Vejam que ainda existe propriedades igual a outra, ó. Ainda vai ter o campo magnético, ainda vai ter a permeabilidade magnética e ainda vai ter a corrente elétrica. Só que no denominador aqui
nós vamos ter 2R, por conta que é uma espira circular. Vou precisar do raio dessa espira, que é em metros. Tá bom? Então, o que nós vimos até agora? Para a gente finalizar a aula, que é uma aula rápida, tá? Só uma introdução ao conteúdo. Logo depois a gente vai postar outra aula referente a ímãs, mas a gente precisa desse contexto. Tudo iniciou, Tales de Mileto, 2.500 anos atrás, observando a propriedade de dois materiais que ele tinha pesquisado, tá? Que era o âmbar, esse amarelinho aqui, e a magnetita, que era esse que eu circulei de vermelho. Âmbar tinha propriedade elétrica, magnetita tinha propriedade magnética, tá? Campo magnético, a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga elétrica num determinado espaço. O exemplo de um ímã, que ele cria um campo magnético em volta dele. Esse campo magnético pode ser de atração ou pode ser de repulsão. A unidade de medida do campo magnético vai ser o quê? Tesla, tá bom? Grande cientista, Tesla. As linhas do campo de indução, tá? Linhas de indução ou linhas de campo magnético, elas sempre vão partir do polo norte para o polo sul. Quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser a intensidade desse campo magnético. E quanto menos próximo, obviamente, não vai ter tanto campo magnético. Lembrando que você não vai saber quem é o polo norte e quem é o polo sul. Você vai ver pelas linhas de indução, caso ele passe alguma atividade dessa. Então, como eu vou saber quem é o polo norte e o polo sul? Regrinha da mão direita. Meu polegar em pé, campo magnético. Direção dos meus dedos vai ser as linhas de indução, tá? Para saber qual vai ser o polo norte e qual vai ser o polo sul. A Terra possui esses polos magnéticos. O polo norte da Terra é o polo norte magnético. O polo sul da Terra é o polo sul magnético. Tá? Não existe monopólos magnéticos. Tá? Não tem como eu cortar um polo e ter apenas, cortar o polo sul e ter apenas o polo sul, cortar o polo norte e ter apenas o polo norte. Sempre vai haver polo norte e polo sul, um atraindo o outro. E essa é a fórmula que eu vou utilizar para quando for fio condutor, campo magnético no fio condutor, e essa vai ser campo magnético em uma espira circular, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Logo depois, eu vou postar o vídeo sobre os ímãs. Se eu falei muito rápido, desculpa, volto um pouquinho. Estou iniciando agora nas videoaulas. Se gostou, deixa o joinha. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.